Brasil possui atualmente algumas dezenas de laboratórios oficiais e cerca de 500 de propriedade particular fiscalizadas pelo Estado. Só na indústria particular, mais de 500 milhões de cruzeiros acham-se invertidos em instalações e equipamentos. Tão grande é o valor da produção de remédios no Brasil que cerca de 100 milhões de cruzeiros são recolhidos anualmente pelo Tesouro Nacional como contribuição da indústria farmacêutica. Essa indústria ocupa o terceiro lugar entre todas as que contribuem para o imposto de consumo e está colocada em segundo lugar entre todas as que exportam produtos manufaturados. O progresso da indústria farmacêutica no Brasil segue um ritmo vertiginoso. Entre 1921 e 1930, a exportação era em média de 300 mil cruzeiros anuais. Em 1946, essa exportação atingiu 120 milhões de cruzeiros. Amplas e modernas instalações servem à indústria, cuja produção em larga escala é altamente técnica e essencialmente científica. O rigor na seleção de valores começa pelo pessoal empregado nas fábricas, que é obrigatoriamente examinado nos serviços médicos antes de ser admitido, de acordo com as leis sanitárias. Periodicamente, o exame é repetido e toda assistência social é prestada ao trabalhador. Os laboratórios brasileiros proporcionam ao seu pessoal alimentação sadia em amplos refeitórios. Proporcionam igualmente recreação, assistência médica, assistência dentária e serviço de proteção aos filhos de suas operárias em bem instaladas creches. Cientistas brasileiros e estrangeiros radicados no Brasil emprestam sua atividade cotidiana à obra humanitária de criar novos medicamentos e de investigar as propriedades e a pureza dos já existentes. Grandes nomes brasileiros ecoam em todo o mundo, como Vital Brasil, pioneiro dos soros antiofídicos, e Rodolfo Albino, investigador das plantas brasileiras. É justo reverenciar ainda os nomes de alguns grandes mortos que ajudaram a construir a indústria farmacêutica no Brasil. Freire de Aguiar, César Diogo, os irmãos Granado, os irmãos Silva Araújo, Luiz Pinto de Queiroz,
como autênticos pioneiros. Orlando Rangel, Francisco Gifone, Fernando Gross e Raul Leite, consolidadores da indústria, e René Cortes, o mártir. A indústria farmacêutica brasileira caminha para a autossuficiência. A matéria-prima é farta nos 3 reinos da natureza. Do famoso cacau da Bahia, por exemplo, extraída a parte alimentícia da semente, a torta é aproveitada para o fabrico da manteiga de cacau, valioso produto que constitui a base de muitos medicamentos. O Brasil é o 4º produtor de manteiga de cacau no mundo, tendo exportado nos últimos 3 anos a média de 100 milhões de cruzeiros desse precioso material. Refinada, desodorizada e purificada, a manteiga de cacau brasileira é acondicionada segundo os mais rigorosos preceitos de higiene. O material que sobra da extração da manteiga de cacau, outrora desprezado, é atualmente aproveitado na produção da teobromina, cuja média anual de exportação atingiu nos últimos anos 10 milhões de cruzeiros. A teobromina já purificada é detida por grandes filtros que a separa do líquido em que foi precipitada. Embora a teobromina tenha grande emprego na medicina, ela apresenta uma finalidade industrial de suma importância, a sua transformação em cafeína. A cafeína pode ser também extraída de outras matérias-primas brasileiras, da semente do café, do guaraná e das folhas do chá e do mate. Mas o processo da metilação da teobromina é o que oferece maiores vantagens econômicas e técnicas. A cafeína brasileira, alva e puríssima, é exportada para todo o mundo na média de 30 milhões de cruzeiros anuais. O Brasil ocupa o 2º lugar na produção mundial de cafeína. Vastas plantações de menta existentes no estado de São Paulo fornecem o óleo para a fabricação do mentol. O Brasil é o maior produtor mundial de mentol. A exportação desse produto já alcança a média de 90 milhões de cruzeiros anuais. Várias fábricas, construídas há menos de 5 anos, possuem maquinários de proporções consideráveis, onde se processam as diversas fases da extração do mentol. O óleo, depois de centrifugado, é destilado a vácuo, misturado com substâncias purificadoras e finalmente cristalizado a baixa temperatura. O produto perfeitamente seco, em belos cristais, satisfaz a todas as exigências da legislação farmacêutica de todos os países. A emetina é outro produto brasileiro de largo consumo mundial. É um alcaloide obtido das raízes da Ipecacuanha, planta que é nativa quase que exclusivamente das terras brasileiras. 1.200 quilos de emetina são produzidos anualmente no Brasil. 90% dessa produção é exportada, o que representa cerca de 18 milhões de cruzeiros a mais em nossa balança comercial com o exterior. O trigo sarraceno, fonte da rutina, é atualmente plantado em grande escala no Brasil. A planta contém um máximo de rutina quando está florindo, ocasião adequada para a colheita. A rutina corresponde à vitamina P na proteção contra a fragilidade dos vasos capilares.
O temível curare, empregado pelos índios para envenenar a ponta das flechas, é hoje um dócil instrumento nas mãos dos homens de laboratório do Brasil, depois de notáveis pesquisas de cientistas brasileiros. É o mais extraordinário auxiliar da anestesia nos tempos modernos. O grau de imobilidade conseguido pela curarização tem grande valor nas operações cirúrgicas. Em veterinária, a contenção dos animais ainda tem maior valor, porque lhes falta o raciocínio para suportar as dores, da redução de fraturas, por exemplo. O contraveneno do curare é a fisostigmina. Ela prontamente anula o efeito curarizante. Os institutos brasileiros, consagrados à produção de soros, ocupam geralmente grandes áreas, o que permite a criação dos animais de laboratório, que são os verdadeiros amigos do homem. À custa de suas vidas e de seu sangue, preparam-se os soros contra o tétano, a difteria e os soros antipeçonhentos. O cavalo campeão já deu 850 litros de sangue usados na preparação do soro contra a mordida da cascavel. As cobaias são criadas para as necessidades experimentais. As condições da criação incluem um verdadeiro cardápio vitaminado e uma vacina contra as doenças próprias da espécie. Para o serpentário chegam de todo o Brasil constantemente os mais variados espécimes de cobras. Existem 4 tipos gerais de venenos que originam os respectivos soros homônimos. Crotálico, da Crotalus terrificus, a cascavel. Botrópico, da Botrops, a jararaca. Elapídico, da Micrurus corallinus, a coral. E laquésico, da urutu. Quando se desconhece o gênero da cobra que mordeu, usa-se o soro antiofídico combinado, que contém as antitoxinas dos 4 venenos. Quando se conhece a espécie, deve ser usado o soro específico. Na base de cada dente, existe na cobra a bolsa da peçonha, que é espremida para a colheita do veneno. Esta é a fase mais curiosa da preparação dos soros antiofídicos. Das várias espécies de cobras brasileiras, são obtidas peçonhas de natureza diferente, que se distinguem mesmo pelo seu aspecto final, depois de secas. Há alguns venenos que, depois de secos em estufas a 37 graus ou no vácuo, formam palhetas brancas e outras de cor amarela, mais ou menos intensa. Os cavalos são inoculados de toxinas e mais tarde sangrados. O sangue retirado do animal, já restabelecido da inoculação prévia, é purificado, submetido à diálise e, por fim, reduzido a plasma seco, no qual se encontram os principais antitóxicos específicos.
A foliculina é extraída da urina das éguas em gestação. Esse e outros hormônios são produzidos pela indústria farmacêutica do Brasil para serem utilizados nas suas preparações. A insulina é extraída do pâncreas do boi. O Brasil possui cerca de 50 milhões de cabeças de gado bovino. Os pâncreas, depois de moídos, passam pela extração e pela purificação. Essas operações são feitas dentro das técnicas internacionais. A temperatura de operação é mantida na faixa de 11 a 12 graus centígrados e o produto final é controlado pelo padrão de uso internacional. A dosagem da insulina se faz no sangue do coelho injetado, no qual se analisa a correspondência entre a baixa da glicose verificada e a quantidade do produto ministrado. Vários derivados glandulares são ainda produzidos pela indústria brasileira, tais como os princípios antianêmicos, a pituitrina, tireoidina, o hormônio lipocaico do pâncreas e outros. A fauna marítima proporciona abundante matéria-prima para os produtos farmacêuticos brasileiros. Grandes peixes, sobretudo esqualídeos, fornecem fígados enormes que contêm óleo riquíssimo em vitamina A e B. O óleo de fígado de bacalhau já é hoje em dia matéria-prima de segunda ordem, comparado com o cação brasileiro, que fornece em média 5.000 unidades de vitamina A por grama, enquanto que no do bacalhau só se obtém cerca de 1.000 unidades. Esses óleos brasileiros podem ser concentrados mediante a saponificação e a destilação fraccionada ou a destilação molecular, de forma a se converterem em óleo vitamina A de concentrações extraordinárias que atingem a 1 milhão de unidades por grama. Os minerais do Brasil são exportados para todo o globo como fonte extrativa de muitos produtos químicos de emprego farmacêutico. O ouro da famosa mina de Morro Velho, reduzido a espiras,
sofre o processo elétrico da dispersão coloidal. O Brasil foi pioneiro na aplicação terapêutica dos coloides em geral, especialmente dos coloides elétricos. A natureza física dessas substâncias explica sua grande atividade nas pequenas doses. O Brasil já produz em grande escala alguns antibióticos como a tirotricina e a penicilina. A tirotricina é obtida nas culturas do bacilo brevis. Esse micróbio inofensivo produz a tirotricina à semelhança do que é feito pelo penicilínio notatum em relação à penicilina. Calcula-se que a tirotricina seja de 7 a 10 vezes mais ativa do que a penicilina. Mas como não possa ser injetada, sua aplicação está no tratamento das afecções da pele e das mucosas em pomadas e líquidos de uso externo. Em 1947, importamos nada menos de 28 milhões de cruzeiros de penicilina. No fim desse mesmo ano, entrou a penicilina em plena produção no Brasil. O produto é obtido pela semeadura de amostras de penicilínio de curso internacional, tendo como meio de cultura a água do milho, cereal abundante no Brasil. A produção da penicilina se faz por fermentação em profundidade, em condições de perfeita defesa contra as contaminações, apesar da constante agitação e da insuflação de ar necessárias nesse processo. À medida que o fungo produz a penicilina, essa vai sendo dosada e as respectivas amostras são colhidas sob a proteção de um jacto de vapor, que evita as contaminações. Chegando ao ponto de riqueza máxima, a penicilina é extraída mediante solventes que a concentram em menor volume. Nesta fase, ela é purificada e finalmente esterilizada por filtração. A lavagem do vasilhame requer cuidados especiais. A solução estéril é titulada e cada vidrinho recebe automaticamente uma quantidade de líquido correspondente à penicilina nele dissolvida. Esta operação é realizada sob a proteção da luz esterilizante ultravioleta. Por fim, o líquido que contém a penicilina é evaporado já dentro dos vidrinhos pelo congelamento a 40 graus abaixo de zero e sob a mais alta rarefação. O produto está acabado e vai à máquina que coloca nos frascos as tampas de alumínio. O Brasil tornou-se o quarto país do mundo a produzir penicilina em escala industrial. O controle da atividade da penicilina é feito pelo método da placa de Oxford. Junto a cada gota de penicilina, o perigoso estafilococo áureo deixa um halo que ele é incapaz de transpor. O mesmo se dá no organismo humano. Os mais rigorosos controlos garantem a eficiência e a alta qualidade dos produtos farmacêuticos brasileiros. Cada laboratório realiza as necessárias experiências em cada lote de produto fabricado. O efeito da histamina é controlado sobre a musculatura lisa do intestino do cobaio
que é sensível até 0,02 de milésimos de miligrama. As contraturas são proporcionais à dose presente e registradas em gráfico. A pituitrina, tão útil na obstetrícia, é testada pela hipotensão arterial provocada nos galos. O lipocaico, hormônio protetor da degeneração gordurosa do fígado, está sendo profundamente ensaiado no Brasil através da verificação no próprio animal vivo. Os cortes histológicos obtidos em microtomia de congelação são devidamente examinados. O ensaio do hormônio do córtex suprarrenal é feito através da dosagem do glicogênio no camundongo, de que foi extraída a glândula correspondente. O teste da vitamina A é feito espectrofotometricamente pela reação do tricloreto de antimônio e o da vitamina B2 é feito pela fluorometria. Toda a produção farmacêutica brasileira é controlada pelo Estado. Os medicamentos brasileiros levam assim a garantia do fabricante e das repartições governamentais. Sobre a augusta civilidade dos laboratórios paira tranquila a memória de um grande nome, que é uma bandeira de fraternidade e de confiança no pensamento dos homens de toda a América. Oswaldo Cruz. Carlos Finley, o herói da campanha contra a febre amarela em Cuba, encontrou na própria América irmãos capazes de exterminar o flagelo continental. Oswaldo Cruz havia salvo um continente. O Instituto de Manguinhos, hoje Oswaldo Cruz, órgão controlador da indústria farmacêutica, é a mais alta expressão da ciência médica no Brasil.